Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Vamos abrir as Escrituras Sagradas lá em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. Trazer aqui um ensinamento para o coração de vocês. Muito importante para os nossos dias, especialmente. Em um texto onde Paulo fala que nós precisamos trazer a imagem do celestial. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 15, vocês acharam? 42 a 50. Diz o texto sagrado, 1 Coríntios 15, 42 e 50, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, referindo-se aqui a Jesus, o segundo homem, tá? Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amém? Que palavra, hein? Olha, eu tenho uma pergunta para você nesta manhã. O que as pessoas veem quando olham para o teu comportamento? Quando olham para o teu procedimento, o que é que elas veem? Elas veem a imagem daquilo que é natural ou do que é espiritual? Elas veem a imagem da natureza adâmica se manifestando ou da natureza de Cristo? Quando os teus colegas de trabalho, quando os teus vizinhos, quando os teus familiares, quando as pessoas que estão ao teu entorno ou que cruzam o teu caminho aí fora, observam o teu comportamento, quando os teus funcionários ou patrões observam o teu comportamento, o que eles veem em ti? A imagem do que é natural ou a imagem do que é espiritual? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos nós fomos gerados em Adão, e Adão nos gerou na morte. A genética espiritual de Adão foi transferida a nós, por isso nós nascemos no pecado, e consequentemente, nascemos separados da glória de Deus e direcionados à perdição eterna. É isso que a palavra de Deus diz. Então o apóstolo Paulo diz que Adão continua a gerar filhos segundo a carne. E a Bíblia diz que nem carne e sangue herdarão o reino de Deus. Mas também diz o apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, que Jesus, este segundo Adão, ele gera filhos segundo a natureza de Deus. Filhos espirituais. Então, se você é apenas geração de Adão, você é um homem natural, que ainda é vendido ao pecado. Ou seja, o pecado está em você. Independente da manifestação deste pecado, ser de maior ou de menor instância, mas o pecado está em você. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há um justo, um só sequer.
diz a palavra do Senhor. Não há justiça naqueles que vivem debaixo da lei ou daqueles que vivem sem a lei. Imagine, né? Porque todos pecaram. O apóstolo Paulo, então, ainda aos Romanos, capítulo 6, verso 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, quem gosta de receber presente aí? Misericórdia, eu gosto de receber presente. Quem não gosta de receber presente, meu Deus. O dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Que palavra forte do apóstolo Paulo, hein? Então aqui nós estamos reduzidos, em primeira instância, a uma condição pecaminosa e, consequentemente, estamos separados de Deus. Mas então vê Jesus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Coisa maravilhosa, né? Mas se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, como o texto de 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova? As coisas velhas já? Eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, eu lhe pergunto, você tem honrado esta condição e vivido segundo ela? Porque aquele que apenas tem a natureza de Adão, ele ainda se vê separado de Deus. Mas se você julga que você é uma pessoa que já foi reconciliada pela obra da graça de Cristo em sua vida, você então se julga uma nova criatura. Mas a nova criatura não vive segundo os padrões daquilo que é terreno. De forma alguma. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que é nascido da carne é carnal. Mas o que é nascido do Espírito é espiritual. Disse Jesus a Nicodemos, João 3. Olha como essas coisas são, né? Paulo está ensinando a igreja em Corinto. Ele faz uma aplicação aqui a respeito do arrebatamento. E o texto, ele está sendo aplicado para a ressurreição naquele dia, ou a transformação dos nossos corpos. O que é mortal será revestido de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. Paulo está aplicando essa mensagem à nossa transformação. E você me pergunta, pastor, e quando a gente morre hoje, o que acontece conosco? A palavra de Deus diz que existe, né, o paraíso de Deus. Isso é exemplificado pelo próprio Jesus, quando ele disse que morreram Lázaro e o rico. E Lázaro foi, aqui ele usa, né, uma outra forma de determinar este lugar, para o seio de Abraão, o paraíso, onde quer que seja. Mas que o rico foi para o Hades, para o inferno, para o Geena. São termos similares na Bíblia. Preste atenção. Então ele estabelece a diferença, e estabelece também aí, que os mortos não vão dormir no pó da terra até que sejam ressuscitados. Ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Segue-se o juízo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja, ele diz o seguinte: olha, eu tenho vontade de partir, estar com Cristo, que para mim seria infinitamente melhor. O que é que ele está dizendo? Quem parte, se partiu salvo, está com Cristo. Mas, por causa da vossa necessidade, eu permanecerei convosco. Mas eu vivo um dilema, segundo o apóstolo Paulo dizia, né? Era um dilema para ele. A gente vê também o exemplo
lá do ladrão na cruz do Calvário. Eu digo isso porque existem algumas doutrinas erradas, que eu estou dizendo por aí que você vai morrer e vai ficar no pó da terra até o dia do juízo lá, onde você vai ressuscitar, outros até quando for arrebatado. Não existe isso. Agora, o corpo glorificado, semelhante ao corpo do Cristo ressurreto, aí você vai receber por ocasião do arrebatamento. Tudo no reino de Deus segue normas. Há uma organização tremenda nas coisas do reino de Deus, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso, para que a gente não seja levado por vento de doutrina. Senão o sujeito prega alguma coisa, você diz: rapaz, olha, tem uma pessoa que eu admiro, está falando sobre isso aqui. Não é porque a pessoa tem um entendimento errado de uma doutrina, que ele seja um falso profeta, um falso mestre. Não se trata disso, mas uma compreensão errada, que a Bíblia não diz isso, tá? E como eu sei que quanto maior a distância, maior a ilusão, é assim ou não é, pastor Daniel? Então, quando alguém que está lá no YouTube fala, então você aqui muitas vezes recebe aquilo como uma verdade. Por quê? Há uma pessoa aí que está no YouTube. Aí vai, e vai seguir uma doutrina que não é correta. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Porque tem muitos ventos de doutrina. Então, Paulo está aplicando essa condição, a ressurreição dos nossos corpos, mas eu quero estender, expandir esse ensinamento de Paulo, pegando desde o início lá da epístola de Paulo, né, que ele começa ali desde o capítulo 1, trazendo admoestações, exortações, ensinamentos maravilhosos à igreja, e ele aponta que existem 3 grupos, para a gente fazer uma aplicação à nossa condição espiritual, e não só a condição do nosso corpo, que não pode esse corpo carnal, por causa da presença do pecado, herdar o reino do céu. Então isso que veio do pó, está fadado ao pó. Está fadado ao pó. Por isso vamos receber um novo corpo, semelhante ao corpo de Jesus, quando ele ressuscitou. Um corpo que não é sujeito à vaidade do pecado, que não adoece, não é? Um corpo que você, quando lê o que Jesus, a forma como Jesus agia depois da sua ressurreição, naqueles poucos textos que falam sobre isso, como ele se apresentava no cenáculo fechado, né? Incrível. Então, nada o podia deter, não eram portas fechadas. Então, o nosso corpo será semelhante a este corpo. Mas aqui nós vamos fazer uma aplicação à nossa questão espiritual. Porque da mesma forma como o nosso corpo, e é dito que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, você olha para aquilo que Jesus fala a Nicodemos. Ele está apontando agora para Nicodemos, não para uma realidade do seu corpo, de Nicodemos, que é Nicodemos quando ele disse: importa-vos nascer de novo, lá em João 3. Nicodemos disse: Senhor, como é que eu posso, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer? E Jesus disse: eu não estou falando disso. Aí Jesus disse: que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Aí ele leva a aplicação a um outro nível, de um homem natural, do ponto de vista da sua condição em relação a Deus, e do homem espiritual, aquele que já foi transformado por Deus. Então preste bem atenção nisso. Segundo essa perspectiva, existem 3 grupos apontados por Paulo nessa epístola. O primeiro deles diz respeito ao homem natural, porque os que trazem a imagem do terreno, daquilo que é inerente à natureza decaída do homem. Este é o homem natural. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 2, se você quiser conferir, capítulo 2, versículos 14 e 15, ele vai dizer o seguinte: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem, essas coisas, né? Se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, verso 15, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Preste bem atenção nisso. O homem natural, ele está falando de corpo? Não, ele está falando a condição espiritual. Este homem, ele não discerne,
Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Muitas vezes a gente está falando sobre coisas da parte de Deus, que o povo diz assim, esse pessoal é meio maluco, não é verdade? E de fato, nós somos doidos por amor de Cristo. Mas não somos irracionais, não somos idiotas, não somos burros. É assim ou não é, pastor Daniel? Porque nós temos a mente de Cristo. O fato de o Senhor nos ter concedido por sua graça a capacidade de discernir tudo muito bem, como diz o apóstolo Paulo aqui onde eu li, não significa dizer que isso não é um discernimento baseado em um raciocínio, em uma inteligência que Deus nos deu. O fato de você não compreender tudo que Deus faz e mesmo assim aceitar, isso mostra a sua capacidade de assimilar aquilo que é um ensinamento da própria palavra. Você nunca vai entender a mente de Deus completamente. Mas isso não quer dizer que você não possa aceitar o que a palavra de Deus diz. Por quê? Ora, porque se você acredita que Ele é Deus, você sabe que Deus pode fazer tudo, até mesmo o que não compreendemos, até mesmo o que não entendemos, das formas que nos pareçam ser até ilógicas. Mas nós compreendemos que Deus não está restringido à nossa lógica. Ele transcende isso. Porque aquilo que consideramos ser a forma normal de se atuar, Deus pode ver de uma forma completamente diferente e agir de uma forma completamente diferente. Por exemplo, Jesus manda que os seus discípulos partam em um barco e eles sobem ao monte para orar. Eles entram no mar da Galileia, tempestade terrível, remam, né, estavam ali, nada. E de repente, Jesus não contratou um barqueiro, entrou num barco e foi ao encontro dele. O que foi que ele fez? Andou sobre as águas. Vento, ondas altas, mas ele andava sobre as águas. Existe lógica nisso para nós? Alguém pode andar sobre as águas? Não. Mas Jesus está dentro da nossa caixa da lógica? Não, Ele está fora. Porque Ele é Deus. Então Ele subjuga a gravidade e anda sobre as águas, para mostrar de que natureza Ele é. A natureza divina estava nele. Amém? Então olha que coisa maravilhosa, né? Mas os homens naturais, eles trazem a imagem do que é natural. Agora vamos prestar atenção nisso aqui, olha. Os capítulo 15, os versículos 42 a 44, o que ele vai dizer? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Nós estamos fazendo esta aplicação à nossa condição espiritual, porque o direcionamento de Paulo foi a ressurreição do nosso corpo na época do arrebatamento, né? Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita-se na glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o natural, ressuscita-se o espiritual. Então, olha as características do que é natural. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que as características do que é natural são essas. Isso não são aplicáveis apenas ao corpo, mas também à alma, que está separada de Deus, que é gerada segundo Adão, como eu falei aqui no início. Então a gente conclui que a imagem do terreno, da natureza humana, ela é uma imagem de natureza corrompida, deteriorada, porque o pecado a sujeitou a isso. O pecado a trouxe a esta condição. O homem natural, diante dos olhos de Deus, ele traz a imagem da corrupção produzida pelo pecado, irmãos. Você lê a carta aos Romanos, isso é ali
falado por Paulo, nos primeiros 8 capítulos principalmente, de uma forma muito, muito enfática. Demais, como eu disse aqui, ele diz, Adão continua gerando filhos para a perdição. Adão continua gerando filhos para o pecado. E Adão sempre gerará filhos para o pecado, ou seja, a natureza humana sempre vai gerar filhos para o pecado. E esse pecado em nós nos separa da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte espiritual. Que Adão não morreu quando pecou fisicamente, mas espiritualmente. Então esta natureza, ela traz a característica da corrupção. O que mais? Ela traz a imagem do terreno, traz a desonra, aquilo que causa vergonha, porque o pecado, ele produz a vergonha. Sabe, as pessoas, o espelho das pessoas que não conhecem a Cristo, não é a sua palavra, e não é o próprio Cristo. Qual é o espelho delas? Seu semelhante. E para que elas saiam bonitinhas na foto, elas vão apontar os piores. Aí você diz assim, rapaz, você precisa de Jesus para transformar a sua vida. Sabe o que a pessoa diz? Ah, mas eu não sou assim não. Eu não, aquele ladrão ali, você vai me comparar aquele ladrão ali? Você vai me comparar aquele homem que fez estuprou uma criança? Você vai me comparar a isso? Não se trata disso. Nós não estamos comparando atitudes, nós estamos comparando a natureza. A natureza. Água é água. Não importa a quantidade de água, ela continua sendo H2O. É assim ou não é, Jéssica? Não muda. Que é a água de todo o oceano, que é a água do copo que você colocou ali para beber. Então nós não estamos comparando, nós estamos comparando a essência. É disso que nós estamos falando. E em essência, todos nós, do ponto de vista da natureza adâmica, somos assim. A imagem da desonra. A imagem do terreno traz a fraqueza, as debilidades e as imperfeições. E da mesma forma, o homem natural, ele traz isso. O espírito do homem natural traz a imagem da fraqueza produzida pelo pecado. Ele traz a imagem de uma vida natural. Esta vida que é vivida de forma enferma pela presença do pecado nela. Essa vida adâmica, nessa natureza adâmica, este espírito que ainda está vivendo separado de Deus. Porque o que é carnal não pode herdar o que é espiritual. O que frutifica no espírito é para a vida eterna, mas o que frutifica na carne, diz o apóstolo Paulo, é para a perdição eterna. E aí precisamos discernir isso, entender. Agora, a gente sabe disso e a gente prega sobre isso, e Jesus faz um convite ao arrependimento para que os homens creiam no Evangelho. Mas o que os homens dizem? É difícil ser crente. É assim ou não é? É difícil ser crente. Há um custo alto em se ser crente. Mas para aí, preste atenção numa coisa. Jesus nos manda calcular o custo antes de segui-lo, porque ele deu aquele exemplo. Antes de seguir, você senta, um homem quando vai construir, o que ele faz? Senta, calcula o preço da construção, o custo da construção, então ele decide se vai construir ou não, para não parar na metade. Jesus disse, existe um custo. Ninguém vem após mim e acha que isso vai ser fácil, porque não vai. Mas tem uma coisa. Existe um paralelo com o custo da perdição da sua alma. E quando nós colocamos estas coisas juntas, não há comparação. O custo de se perder a salvação, de se perder a alma, da alma estar perdida, é muito maior do que o custo de se render ao Evangelho, de seguir a Cristo. Embora que o custo de seguir a Cristo possa ser, do ponto de vista da renúncia, alto em muitos sentidos. Mas olha como as coisas são. O custo de você se perder é muito maior, meu irmão. Você precisa estar firme por conta disso.
porque depois não haverá margem de arrependimento, se nós profanarmos esta tão grande salvação que o Senhor nos tem dado, como a gente tem visto por aí, muitas pessoas, né? E muitos que rejeitam aquilo que é chamado por Deus. Mas então eu entro no segundo ponto aqui. Ele falou primeiro do homem natural, e agora ele vai falar daquilo que eu quero, talvez seja para chamar mais a atenção de vocês. Paulo vai falar sobre aqueles que, sendo espirituais, ainda trazem a imagem do natural. Isso é um grande problema, aos quais Paulo conceitua como carnais. Você quer acompanhar comigo o texto? 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Olha lá. Estes são os carnais. E olha o que Paulo diz a respeito deles. Vamos lá, 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Primeiro, ele chama de irmãos, ele coloca na categoria daqueles que são a congregação do Senhor, né, o povo de Deus. E sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo, o que é que está escrito aí? Os padrões do mundo. Bote isso na sua cabeça aí. Segura isso aí. Que andam segundo os padrões do mundo. Quantos cristãos hoje estão andando segundo os padrões do mundo? Titubeando na fé. Assimilando uma cultura mundana. E por quê? É aquela turma do que é que tem, né? O que é que tem? E por quê? Primeiro, porque relativizam a palavra. Relativizam, bem, não é bem assim, não é desse jeito, isso é uma questão interpretativa. É assim ou não é? Segundo, primeiro uma relativização e uma seletividade. Eu creio naquilo que me interessa. Aquilo que não me interessa eu não creio. A Bíblia é uma só, de capa a capa. Ou você crê, ou você não crê. Não existe meio crente. Não existe meio crente. Se alguém aí do teu lado está com cara de meio crente, tu pode dizer a ele, toma uma posição. Jesus te ama. Não existe o meio crente. Então, esta é a questão. Primeiro é a relativização. E qual é a segunda? A aceitação. Muitos têm assimilado essa cultura para serem aceitos no meio dessa sociedade. Assimilado a cultura. E aí a gente vê, é uma beleza, né? Deixam de crer em Deus e na sua palavra, para crerem na palavra do homem, que desconstrói a palavra de Deus, que tenta, né, que ninguém pode fazer isso, mas tenta desconstruir a palavra de Deus. Olha, se não é assim, você está nos meios, antes só acadêmicos, hoje você está em qualquer nível de escolaridade, existe uma agenda de desconstrução de princípios, mas muitas vezes, desde criança, as nossas crianças, para serem aceitas dentro daquele grupo escolar ali, e eu digo no sentido mais, né, da amizade, do relacionamento com outras crianças, elas já sentem a pressão social de se renderem a este politicamente correto. E assim vai na adolescência. E eu desafio você a me dizer aqui que nunca você foi constrangido a isso, pode não ter feito, mas você sentiu a tentação. Por quê? Porque nós temos, e aqui eu falo, com os resquícios da nossa natureza, ainda aquele desejo de pertencermos a grupos aos quais a gente admira. E às vezes até nas questões familiares. Tem pessoas que têm que assimilar a cultura ali.
mesmo sabendo que a cultura é uma cultura que se contrapõe à cultura bíblica. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, e nós, que já estamos numa idade até, né, aí que já deveríamos ter uma consolidação da nossa identidade cristã, somos levados muitas vezes pela pressão social a anuir a isso. Isso é terrível. Terrível, porque a nossa linha de frente está sendo rompida por Satanás. Nas questões culturais. Eu vejo hoje um bando de cristãos falando da sua aceitação a esse movimento LGBTQ+, menos dividido, multiplicado, sei lá pelo quê. Não, mas não é bem assim. Uau, e é como? Ou é como Deus quer, ou como é que é, se não é assim? É o que a palavra de Deus diz. Ou nós vamos começar a subtrair os textos que falam sobre esses temas na Bíblia. Essa coisa não está fácil, não. E não é só isso. Não é só isso. Então, com a intenção de nos dividir, aí vem aquelas linguagens todas, né? De ódio, disso e daquilo. Onde é que a palavra de Deus te incentiva a odiar o pecador? Não. De maneira nenhuma. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos incentiva a amar a todos, mas não aceitar o pecado. Eu posso ter um grande amor por um filho, por um neto, pelo cônjuge, mas não aceitar o erro nele. Você está errado. Eu te amo, mas você está errado. Você não pode agir assim porque essa não é a vontade de Deus. E nós vamos prestar contas a esse Deus. Aí um bocado de cristão que entra nessa turminha do que é que tem e do politicamente correto e vai assimilando essa cultura porque cede às pressões sociais e ainda vai para as redes, porque hoje nós temos nas redes sociais grandes benefícios e grandes males. Eu não sei se a gente tem usado tão bem os benefícios como os males. Porque existe quem vá para lá, desdenhar da palavra do Evangelho, com o nome de cristão, e existe um bocado que ainda reverbera, que dá eco a essas falas. Essas coisas você deleta, irmão, para não passar para frente. Veja você. Aí alguém, eu vi um comentário, não vou citar nomes por isso, mas uma determinada cantora e um determinado pastor, que é um influenciador aí de milhões. Não, por fora está diferente, mas por dentro, como é que eu vou julgar? Como é que você vai julgar? Do que o coração está cheio, a Bíblia, a boca fala de Jesus. Ou não está escrito isso na palavra de Deus? Nós expressamos o que cremos. O que sai emerge do que está dentro. Porque como pensamos, somos. É por isso que a Bíblia nos manda mudar a nossa forma de pensar, para sermos transformados na imagem de Cristo, e não nos conformar com este mundo perdido. A aceitação dessa cultura mundana, isso é uma arte de Satanás, e que está minando muitos cristãos. Não é de hoje, mas hoje a coisa está tomando uma proporção terrível. Sabe por quê? Porque antigamente nós tínhamos casos isolados. Antigamente nós tínhamos pessoas dentro da igreja que tomavam certas posturas, assimilavam certas coisas, mas que não tinham a anuência da igreja. Mas hoje nós temos a anuência de falsos mestres e de não poucos líderes religiosos. Então esse
é o segundo problema, a aceitação. Você quer fazer parte, quer ser aceito por essa sociedade aí que está aí fora. E aí a questão, encontrou lá aquela menina bonitinha, então você tem que entrar no esquema, aquele garoto, né? E aí você tem que entrar no esquema, tem que absorver a linguagem, fazer parte daquele grupo. Você é propriedade particular de Jesus. Esse aqui, ó, é o seu lugar. Você interage com as pessoas, claro. Isso não é o problema. O problema é ser aculturado. O problema é a influência que te toca e te tira do caminho do Senhor. Mas há um terceiro ponto também, sabe qual é? São os falsos mestres. Os falsos mestres, e a Bíblia diz, olha só, que nós somos engordados pela nossa própria concupiscência, né? É isso que a palavra de Deus diz. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho muito interessante a epístola de Judas. Por quê? Porque Judas, ele foi tão transparente naquilo que, quando ele começa a escrever sua epístola, ele vai dizer assim, ó, eu estava escrevendo para vocês, para falar sobre a fé comum, mas eu não consegui. Era a minha pretensão, era falar isso, mas eu não consegui. Eu tive que escrever e falar sobre a defesa da fé. Olha aí, abre lá em Judas. Judas, capítulo único, que Judas só tem um capítulo, né? Então, olha o que é que diz aqui, Judas, a partir do versículo de número 3. Olha que palavra, hein, rapaz? Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, era o que ele ia, o tema dele, na cabeça dele era esse. Aí o Espírito Santo muda. Senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha aí. E por que ele fez isso? Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, está falando aqui de homossexualidade, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Qual era o perigo? São os falsos mestres e as suas falsas doutrinas, que estavam se adentrando sutilmente pela igreja. E a advertência é, como Jesus não poupou e deixou como exemplo a desobediência no passado, não vai poupar a desobediência no presente. Nós não estamos falando aqui, meu irmão, daquele que errou em alguma coisa, e a Bíblia diz, se a gente comete algum pecado, a gente precisa confessar o pecado, porque ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, apóstolo João, na sua epístola, capítulo 1, né? Então, não estamos falando disso, erros nós temos, mas viver na prática do pecado e anuir esta cultura anticristã, caramba, isso está demais. Nós estamos vendo aí os falsos profetas, mas a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, teriam comichão nos seus ouvidos e buscariam mestres segundo a sua própria concupiscência. Então eles estão seguindo para ouvir o que já está no coração deles, e eles querem anuir a isso. Então nada melhor do que alguém que vai dizer exatamente
de conformidade com aquilo que você já pratica, já está achando que está tudo bem, o sujeito está lá no pecado, na perdição, e vai alguém dizer, e o que é que tem isso? E o que é que tem aquilo? É assim ou não é? Não, isso não tem problema nenhum. Fulano é assim, assado. Fulano anda no pecado, mas é cheio de Deus. Deve ser do Deus desse mundo, né? Do príncipe deste século. O sujeito na prática do pecado, meu amigo, fazendo tudo que é errado, mas é cheio de Deus. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma ofensa à santidade de Deus. A Bíblia diz, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Mas esse povo tem lugar de fala. E sabe onde é que é o lugar de fala deles? É nisso que está na sua mão, ó. Fica dando ouvido a essa gente, dando ibope. Isso vai impregnando a sua alma. Você tem que ter muito cuidado com isso, irmão. As más conversações corrompem os bons costumes. Vai ouvindo, é que nem fofoca. Você vai ouvindo, daqui a pouco você está acreditando. É que nem maledicência. Um fofoqueiro perverte uma congregação. E assim são as más conversações. Isso é terrível. Tem muita gente entrando por esse caminho. Mas Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 19 a 21. Olha que ensinamento Paulo traz aqui, maravilha. Nessa manhã a gente está aprendendo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19 a 21. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O que é que caracteriza, né? O Senhor conhece os que lhe pertencem, mais afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Versículos 20 e 21 diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Então não espere que nenhuma congregação só tenha gente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Vai haver homens e mulheres naturais, vão haver aí muito joio semeado, pessoas crentes que um dia tomaram uma posição ao lado de Cristo, mas não se deixam transformar, e o caminho desses é um caminho que muitas vezes vai passar pela rejeição. Seguro que eu estou falando com você. Isso é que a Bíblia diz. Nem todo o que é de Israel é israelita. Disse o apóstolo Paulo, né? Agora diz aqui, ó: assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Quem se purifica. Cara, não se engane a você mesmo. Minha irmã, não se engane a si mesma. De Deus ninguém zomba. Ninguém zomba de Deus, ninguém brinca com Deus, ninguém engana a Deus. Não há nada que os olhos do Senhor não enxerguem. O que se faz à oculta, Deus vê às claras e muitas vezes revela. Então a gente tem que ter muito cuidado com esta questão em que a gente acha que pode anuir a esta cultura que está aí fora para ser aceito, sair de boa pose. Não, eu não sou um pastor assim. Eu sou um pastor diferente. Já sei. Não é ovelha, é lobo. É a diferença. Não adianta. Não adianta você vestir um lobo com pele de ovelha. A natureza dele continua sendo natureza de lobo. Natureza de lobo. Ele não vai mudar por dentro. E por mais que tente mudar por fora, ele não vai conseguir. A história da ovelha, né? Ou do lobo, né?
ou predava as ovelhas de um rebanho. De vez em quando ele passava a mão em uma, e um dia ele ali esperando ali para matar uma ovelha, ele ficou observando o comportamento das ovelhas, e ele identificou que as ovelhas viviam em harmonia. De vez em quando uma empurrava a outra, ia para lá e para cá, mas se resolvia. E ele disse, entre nós lobo não é assim. A gente rouba, um rouba a caça do outro, um quer matar o outro, às vezes mata o filho do outro. Eu agora quero ser ovelha. Mas como é que eu vou ser ovelha? Se eu nasci lobo? Aí ele correu, ele lembrou que ele tinha várias couros de ovelha, né, as peles de ovelha lá na toca dele, e ele fez uma grande capa de ovelha, se vestiu de ovelha, e ele foi chegando ao rebanho, e ali o pastor não se apercebeu, e ele entrou no rebanho, e ficou ali juntinho das ovelhas. E ele disse, pronto, agora eu sou ovelha. E as horas foram passando, e o lobo começou a sentir fome. E aí ele lembrou de uma coisa, o que essas ovelhas comem? Aí ele viu que as ovelhas estavam pastando, e ele diz, elas comem capim, mato, meu Deus. E ele tentou comer aquela grama verde, né? E ele tentou comer aquela grama, e quando colocou na boca, ele cuspiu tudo. Ele não suportou o alimento das ovelhas, porque por fora ele podia parecer uma ovelha, mas por dentro ele era aquele velho lobo, predador, aquela natureza animal, natureza de predador. Olha como as coisas são, e tem muita gente que não atenta para isso, mas essa é uma realidade acerca de muitos, né? Então estas pessoas muitas vezes, elas um dia até foram, mas deixaram de ser. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. E eu acho graça que a Bíblia diz claramente, né? Paulo diz que o Espírito Santo diz expressamente que alguns se apostatarão da fé. Aí tem gente que diz assim, não existe apostasia. Jesus, pelo amor de Deus, eu prefiro crer na Bíblia, né? Alguns ou muitos, não sei, hoje eu vejo um contexto tão grande, se apostatam da fé. Ninguém pode se afastar do que nunca se aproximou. Ninguém pode deixar de ser aquilo que nunca foi. Se eu nunca fui, eu não posso deixar de ser. É assim ou não é? Agora, queridos, para a gente finalizar aqui, a terceira natureza que é expressada aqui, Paulo está dizendo, né, que precisamos da forma como trouxemos a imagem do que é natural. Se houve em nós o que era a corrupção, desonra na nossa natureza, e fazíamos coisas que não agradavam o coração de Deus, não quer dizer que você matou ninguém, roubou de ninguém, não era necessário isso, mas Deus conhecia o seu coração, sabe disso, sabe que está aí, sabe que está aqui. E essa recriação não é obra nossa, nem mérito nosso, e não é porque sejamos bons, mas por pura graça de Deus. A única coisa que nos cabe é crer, porque a palavra de Deus, Romanos capítulo 10 diz, se crer no Senhor Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa acerca da salvação. Crer com o coração e confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Este é o princípio bíblico que nós precisamos compreender. Então, terceiro grupo que traz a imagem do celeste, daquilo que é inerente à natureza recriada, a nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que a Bíblia diz para nós? Que um dia fomos alcançados pela graça de Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Agora, nós precisamos imitar Deus. Pastor, nunca vi Deus. Não. Deus se fez carne e habitou entre nós. Você vai imitar a natureza de Jesus. Ele deixou aqui o seu legado, o seu ensinamento, o seu próprio testemunho de vida, para que nós pudéssemos nos espelhar nele.
Hebreus 12, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Olha para ele. Olha para ele. Você pode até olhar um exemplo imediato, sabe? Um referencial próximo no teu entorno, mas não é teu referencial definitivo. Eu olho para todos vocês aqui, eu sei que vocês têm virtudes a serem imitadas, que me ensinam, mas eu quero dizer que eu também vejo falha em todos vocês, da mesma forma que vocês comigo. Mas quando eu olho para Jesus, ali eu vejo tudo o que agrada ao coração do Pai. Tudo o que agrada a Deus. Por isso, eu sou um seguidor de Cristo. Eu não sou um seguidor de homens. Eu sou um discípulo de Cristo. Embora Cristo use homens para me discipular, mas para me discipular para Ele. Porque Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta das ovelhas. Ele é quem transforma, quem regenera. Pelo poder do seu sangue e a obra do seu Espírito em nós. Aí está a diferença. Então este é o nosso desafio, viver este padrão, irmãos. Sem nos contaminar, sem dar ouvido ao que está sendo aí. Você vê que há uma pressão social muito grande. Muito grande. Não é brincadeira. Eu ontem postei até no grupo da família vou até botar na rede de avisos aqui, ou então dos homens, das mulheres, um pequeno vídeo de 20 minutos do Brasil Paralelo, falando sobre a construção, estou falando na verdade sobre a ONU, né? E a construção da agenda, ele fala em um espaço ali, sobre a construção da Agenda 2030, que a nossa Corte Suprema se alinhou completamente a isso, né? Está alinhadinha com isso. E o que fala lá? A construção dessa cultura, da diferença daquilo que é biologicamente o homem, daquilo que é o gênero, da sua escolha, e como isso deve ser construído. Isso lá, escrito lá, mostra lá tudo direitinho, tá? Em uma conferência em Pequim, então eles estabeleceram lá, de X anos a X anos, então vai se ensinar essa etapa, adolescência outra, jovens outras, até formar uma cultura completamente desassociada dessa palavra. Vou botar para vocês verem depois, vocês podem procurar aí esse recorte, é um pequeno vídeo do Brasil Paralelo, é muito interessante, tá? E ele diz aqui então, qual é a característica que deve habitar na natureza transformada? Primeiro, incorruptibilidade, porque o que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Incorruptibilidade deve ser uma característica, aquilo que não se corrompe nem se deteriora. À medida em que você começa a anuir essa cultura aí fora, você vai se corrompendo, você vai se deteriorando, você vai tratando com normalidade aquilo que Deus não vê com normalidade. Não é normal e pronto, porque Deus que nos criou disse que não é normal. A gente não pode ver o que nós estamos vendo aí e achar que isso é normal, e achar que isso pode ser praticado dentro da igreja. Deus deu livre-arbítrio ao homem, nós respeitamos a decisão dos homens. Nós queremos ver o bem, pregamos a palavra do Senhor a eles. Não vamos deixar de estender a mão na necessidade, ou de ter amizade por alguém, porque ele pratica alguma coisa condenada na palavra de Deus. Não é esse o princípio bíblico. As pessoas vêm aqui, a gente abraça carinhosamente, brinca, mas não deixa de falar a verdade para elas, porque quem ama, exorta, quem ama, fala a verdade, quem ama, disciplina, quem ama, confronta. Se a gente ama, a gente precisa, em amor e em respeito,
Falar a verdade para as pessoas. Cara, teu comportamento é errado. Você precisa se endireitar diante do Senhor. Quero você comigo lá no céu. E eu não estou indo porque sou bom. Estou indo porque Deus é misericordioso. É assim ou não é? Então a gente precisa ter isso aí. A incorruptibilidade, a gente não pode deteriorar a nossa... Né? Eu me lembro de uma mensagem, eu não sei se foi de David Wilkerson ou foi daquele outro... porque está do pleno avivamento, Leonard Ravenhill, né? Leonard Ravenhill, que pregou, você está se mundanizando. Tremenda mensagem. Quantas pessoas estão se mundanizando? Aí você vê a forma de se vestir, já começa. Aí passando os dias, aí você vai vendo, né? A pessoa começa e toda ali, sirilepe, que a mulher que é homem, e a saia sobe, e a blusa encurta. Cara, cuidado. É assim, não é? Você está se mundanizando. No hino, antigamente chegava no carro, era um louvorzinho a Deus. Hoje é aquele pagode, como é que chama? Sertanejo universitário. As letras maravilhosas. Você me amava e me largou e se lascou, já arrumei mais 4 agora, ele danou-se. E a pessoa está lá, camarada, e diz assim, pelo amor de Deus, não é verdade? O que é isso? Tudo que é santo, que é puro, que é de boa fama, se há respeitabilidade, se há louvor, só ocupa o teu pensamento. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, né, ser santo em toda forma de viver, em toda maneira de ser. Não é naquilo que você acha que deva, não. É em tudo, cara. Eu não estou falando aqui porque é uma música lá que... Não, eu estou falando aqui dos tipos de música que se ouve. Só a graça. Mas ele fala também sobre a glória e honra, que é uma posição de destaque. O cristão, ele tem que viver essa ética diferenciada, um destaque onde você esteja. Não é possível que não se note que existe características de Deus em você. Onde é que está o fruto do Espírito Santo? Onde você estiver, precisa se saber. Essa pessoa aqui é diferente, não é porque você anda flutuando, nem porque há uma aura sobre a sua cabeça, nem porque existe uma vestimenta que diga que você é ou deixa de ser. Não se trata disso, nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de comportamento. Poder, que é força e capacidade. O cristão, ele tem que ter força para resistir, força para avançar. E outra coisa que eu vou dizer a você, sai lá da retaguarda. Deus te quer na vanguarda, ganhando almas para Jesus. E vida espiritual. Uma vida que não é mais natural, mas espiritual. Embora vivamos aqui neste corpo terreno, não manifestamos a imagem do que é terreno, irmãos. Nós manifestamos a imagem do que é espiritual. E essas são as características de alguém que vai herdar o reino dos céus. Porque carne e sangue, corruptibilidade, desonra, a fraqueza em todos os âmbitos, moral e tal, e uma vida carnal, não estão aptas para o reino de Deus. Por quê? Porque Deus determinou assim. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar?